Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já que a nossa live não deu certo por motivos técnicos, né? A gente teve um probleminha com queda de energia e internet. Mas olha só, fica tranquilo, porque eu gravei para vocês e a gente vai fazer agora uma aula muito interessante, vai ficar disponível para vocês no YouTube, tá bom? Sobre VHS, uma questão comentada. A gente vai comentar essa questão e aproveitem, ó, da matéria em cima, tá bom? Então essa aula vai ficar para vocês. Então vamos ao que interessa? Olha só, compartilhando tela com vocês, questão comentada, parte 2. Eu vou jogar aqui para você uma questão bem simples, tá? Inicialmente é uma questão simples, tá? Aliás, afinal de contas, VHS não é um grande bicho de 7 cabeças, mas se quiser a gente pode complicar, a banca pode complicar. E eu tô aqui justamente para pensar isso por vocês. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, compartilhando a tela. Olha só, gente. Nós temos o seguinte. Leiam essa questão. Velocidade de hemossedimentação é um teste sensível, porém pouco específico. Ou seja, alta sensibilidade, tá? E pouca especificidade. Tudo bem? É útil no controle da evolução de doenças. Agora vamos lá. Assinale a alternativa que contém a alteração que retarda, ou seja, a hemossedimentação. A alteração que faz o que, gente? Vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos nessa vibe louca, nessa vibe boa do professor Agildo e vamos matar essa questão. Inicialmente é uma questão muito fácil. Então o que nós vamos ter lá? O VHS, tá bom? E o que ele quer? Ele quer o quê? Uma das opções que retardam o VHS. Ou seja, que diminui o VHS, não que aumenta o VHS. Vamos analisar o seguinte. Estão preparados para responder essa questão? Estão mesmo? Então vamos lá. Revelando. Policitemia vera. Por que policitemia vera? Antes da gente responder essa questão, agora é que vem, né, a mágica do professor Agildo. Compartilhando a tela aqui, vamos olhar. Eu quero olhar para você. Olha só. A gente vai falar agora, a gente já revelou a resposta para você, que o que retarda, né, o VHS é a policitemia vera. Agora vamos saber o porquê, tá? E aí, aqui é que está a magia da questão. A gente saber o porquê que há esse retardo e o que é o VHS. Tá bom? Vamos compartilhar a tela novamente? Olha aqui, ó. Que coisa linda. Vamos lá, gente. O que é o VHS? O VHS é a distância medida em milímetros, tá bom? Em que esses eritrócitos percorrem um tubo verticalmente durante um determinado período de tempo, tá bom? Então você vai estar lá o VHS de primeira hora, de segunda hora, tá? Tudo como a gente já conhece dentro do laboratório. Agora, gente, vamos falar o seguinte, o porquê do VHS, como é que funciona, o que acarreta isso. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Bom, gente, a gente agora vai falar sobre uma coisa chamada potencial zeta. Potencial zeta. Seguinte, gente, vou colocar aqui no quadro. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês. Olha, tá vendo a hemácia aqui? Tô desenhando uma hemácia aqui. Vamos lá, desenhar bem uma hemácia aqui, bem direitinho. Outra hemácia aqui. Outra hemácia aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? As hemácias, né, são carregadas negativamente. Tá bom? Elas são carregadas negativamente. Na superfície das hemácias, nós temos cargas negativas. Tá? Cargas negativas. E aí, gente, essa superfície das hemácias com carga negativa, como eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Coloquei cargas negativas, tá? O que acontece aqui? Quando essas hemácias, né, quando essa carga negativa é superada por cargas positivas, as hemácias
tem a tendência a fazer uma aglomeração. E essa aglomeração acarreta numa possível formação de rolô, tá? Então, toda vez que você vai ter aqui o aumento dessas cargas positivas, tá? Aumento dessas cargas positivas, tá bom? Você vai ter um aumento dessas cargas positivas em detrimento das cargas negativas. Você vai ter o quê? A formação, você pode ter uma formação de rolô, tá? Por quê? Porque essas cargas negativas serão superadas, tá bom? E aí as hemácias têm a tendência a se aproximar mais, a fazer aglomeração. Essa diferença de essa presença da carga negativa nas hemácias mantém as hemácias afastadas, ou seja, as hemácias não andam na sua corrente sanguínea em grupos, andam separadas, tá bom? Meus queridos, peguem essa visão. Agora vamos voltar aqui para a tela, que é o que interessa. Olha só, compartilhando a tela com vocês, vamos lá. Bom, já que a gente voltou aqui para a tela, justamente o que eu desenhei ali no quadro é isso aqui, pessoal. Tá? Isso aqui que eu desenhei no quadro, tá bom? Então você tem uma quantidade de hemácias. Deixa eu até trocar a cor da caneta para ficar legal para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos trocar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Você tem aqui uma quantidade de hemácias, todas elas com cargas negativas, tá vendo? Ó? Essas cargas que são negativas, isso presente na superfície das hemácias. A partir do momento que você entra com moléculas carregadas positivamente, tá? Você pode ter sim a aglomeração dessas hemácias. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. O professor Agildo gosta muito de fazer esses esquemas no slide, porque é muito bom para vocês. Então, você vai ter aqui as hemácias carregadas, tá? Com uma carga negativa, tá, gente? Carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa na superfície das hemácias. Quando você tem uma situação em que você tem uma questão inflamatória envolvendo, ou infecciosa envolvendo aquele cidadão, aquele paciente, né? Essas cargas positivas aumentam, e as hemácias, o aumento dessas cargas positivas, tá? Em detrimento das negativas, essas hemácias começam a se agrupar, tá? Você já tem ali, você já pode ter a ocorrência de hemácias mais agrupadas. Elas não estão aglutinadas, pessoal, lembrem-se. Não estão aglutinadas, elas estão agrupadas, tá? Esse agrupamento, tá? Essa diferença de cargas pode ter o quê? A formação de rolô. Ou seja, o empilhamento dessas hemácias. Vamos voltar para o quadro aqui novamente, pessoal? Olha para mim. Olha só, gente. Vou apagar o quadro. A gente falou sobre essas cargas. Tudo bem, pessoal? É rápido. A gente já falou sobre essas cargas. E agora a gente vai falar sobre o seguinte. A diferença dessas cargas podem causar justamente isso aqui, ó. Que eu passei para vocês. Que é a formação desse empilhamento. Tá? Esse empilhamento... Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ficou um pouquinho feio, mas peraí, vamos voltar lá. Esse empilhamento, tá bom? Esse empilhamento aqui, ó, é a famosa formação de rolô, tá, gente? Causado, tá, pela diferença dessas cargas presentes ali, tá bom? Então, vamos voltar agora aqui para o nosso quadro. Essa aula de VHS é maravilhosa e você merece. Vamos lá, voltando para o nosso quadro, compartilhando tela novamente, tá? Compartilhando a tela novamente. Então, você tem aqui a formação de rolô, tá bom? Então, olha só. Quando você tem essas alterações, nessas concentrações plasmáticas de moléculas como fibrinogênio, imunoglobulinas, o potencial zeta, ele é vencido. E o empilhamento é formado.
e a velocidade de hemossedimentação aumenta. Ou seja, o seu VHS aumenta. Tá? O seu VHS aumenta. Perfeito? Agora, professora Gildo, quais são os tubos de coleta para o VHS? Bom, gente, temos dois tubos aqui que a gente pode usar, bem bacana, que é o EDTA, conhecido normalmente, e tem o citrato trissódico, tá? É um tubo citratado, só com 3 vezes mais concentração de sódio. É o citrato trissódico, tá bom? Então aqui, ó, são esses dois tubos. Agora o seguinte, próximo slide. Bom, aqui é uma explicaçãozinha de como funciona o VHS para vocês, tá? É uma parte técnica e a gente vai desvendar aqui o seguinte, que esse VHS, ele pode ser feito muito além do que está escrito aqui, ó, pessoal, na parte técnica, é que vocês têm que saber que pode existir o quê? Variação nessa técnica. O VHS utilizado na pipeta de Western Green, que é um tubinho ali de vidro, tá? Que é esse aqui, ó. A gente coloca o pipeta, o sangue aqui dentro e coloca ele nessa haste aqui, ó. E após 1 hora você vai medir onde o seu sangue parou, tá? Então você tem o seguinte, vamos aqui pro quadro, olha pra mim, pessoal. Eu adoro essa aula. Gente, agora olha só pro professor Gildo. O que a gente tem aqui? Nós temos uma haste e a nossa pipeta de Western Green é colocada nessa haste aqui, ó, tá? Colocada nessa haste. É uma pipeta graduada. Meus desenhos são ótimos. São praticamente um Daniel Azulay. Mentira. E o sangue vai estar aqui dentro. Depois de 1 hora, você vai verificar onde parou, né, o seu material. Então é o seguinte, digamos lá, após 1 hora, vamos verificar aqui. Você vai ter o teu sangue mais ou menos aqui, né? A parte da massa das hemácias ali. Uma camadinha de leucócito aqui, que é normal ter, perfeito? E a parte líquida, né? O plasma vai estar aqui, ó. O seu plasma vai estar aqui, tá? Então, qual é a parte que você vai marcar? Você vai marcar nessa parte aqui, ó. Tá a tua pipeta graduada aqui, tá? Sua pipeta graduada tá aqui, você vai marcar exatamente aqui, ó, onde parou ali o seu sangue, beleza? Então você vai ter um valor ali do seu VHS. Pipeta de Western Green, feita normalmente ali com a haste, beleza? Então, gente, voltando aqui, ó, para os nossos slides. Vamos lá. Voltando para o nosso slide, a gente tem o seguinte, pessoal. Olha só, notem que nós temos outras pipetas aqui. Nós temos essa pipeta aqui, que é a mesma que essa, tá? E notem que agora nós temos o quê? Um tubo citratado, tubo trissódico, tá? Citrato trissódico. E olha onde é que esse tubo veio. Para uma outra haste. Pessoal, é o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio. O que houve aqui foi uma evolução da técnica, onde inventaram um dispositivo, uma pipeta. Aqui, ó, tem uma borrachinha aqui. Essa borrachinha que eu estou marcando para vocês é o seguinte, ela vai entrar no teu tubo de EDTA. Você encaixa ela lá no tubo de EDTA aqui, ó, como está aqui, ó, presente aqui, ó, que eu marquei para vocês. Você encaixa ela ali dentro e o sangue, automaticamente ele faz isso, ó, sobe, tá? Até onde ele tem que subir. É um dispositivo mecânico, não tem nenhuma ciência mirabolante por aqui. É pura física, tá? Coisa bem simples. Então você coloca ali, essa diferença de pressão vai fazer com que o seu sangue suba nessa pipeta. Você vai colocar ele nessa haste aqui, ó, tá? Colocou ele nessa haste e vai marcar normalmente o seu horário ali para marcação do VHS. Tudo bem, pessoal? Agora olha só, e esse tubo aqui embaixo?
Esse tubo citratado, gente, é a mesma coisa. Só que esse tubo aqui ele é bem longo. Olha aqui pra mim. Vamos lá, olha pra mim agora. Vamos lá. O professor Agildo hoje tá um desenhista, né? Tá um desenhista nato. Então, vamos lá. Professor Agildo fazendo esse negócio bem bacana com vocês aqui. Sou um desenhista. Mentira. Esse tubinho, gente, é o seguinte. Ele tem a tampa preta. Aí já vem a dica, pessoal. O tubo citrato trissódico para VHS é o tubo de tampa de cor preta. Questão de prova, aí ó, mais uma questão. Ele é um tubo bem alongado, em que você vai coletar o material, o sangue vai entrar aqui dentro. O sangue vai entrar aqui dentro e ele vai ter o mesmo destino que a outra pipeta, a vareta, né? A gente chama até no laboratório de vareta. Vamos voltar aqui para a tela? Olha só. Então você vai colocar ele no dispositivo e esse dispositivo, tá? Esse dispositivo que eu marquei aqui, ó. Notem que esse dispositivo, essa haste, ela já é o quê? Graduada. Tá? Ela já é graduada. Então você vai colocar o material ali e vai marcar normalmente aquela 1 hora. Perfeito? Vamos para a evolução da técnica. Olha a evolução da técnica aí. O VHS hoje, pessoal, ele não é feito somente de forma manual. Ele pode ser feito de forma automática com a liberação do resultado. Você não precisa ter aquele cuidado em ficar marcando a hora, porque o equipamento que você vai utilizar já marca essa hora para você. Notem que aqui nós temos, vamos lá. Notem que aqui nós temos um tubo de tampa preta e aqui, ó, tampa roxa, tá? Com EDTA. Só que é um tubinho um pouquinho diferente, mas é EDTA que tem lá dentro, pessoal. Tá? Acreditem no professor Agildo, é EDTA que tem lá dentro. Esse material vai para o equipamento e também, após um determinado horário, vai ser feita a leitura. Tá bom, pessoal? Então, olha só. A evolução da técnica... Vou voltar aqui. A evolução dessa técnica, ela é importante para você saber o seguinte, que o VHS, nós temos, além da técnica clássica, um tubo de Western Green, nós temos também um tubo de Western Green modificado, que você já coloca ele dentro do tubo e o material, o sangue sobe, né, ele suga o sangue, mas o princípio é o mesmo. No Vesmatic, né, que é uma técnica automatizada, também tem o mesmo princípio. Você vai lá e vai marcar o tempo em que isso vai acontecer. Não tem aceleração de partícula, nada. É apenas a bela e boa e velha gravidade fazendo o seu trabalho. Nada mais. Tá bom? Vamos voltar para a tela aqui. Agora vamos falar sobre a questão. Tá? Voltando para a tela. Pessoal, naquela questão, por que é polistemia vera? Vamos marcar aqui a polistemia vera. Por que polistemia vera? Opa, perdão. Deixa eu marcar aqui. Por que polistemia vera? Ah, meu Deus, hoje tá difícil, hein? Sair essa corzinha que eu quero. Vamos lá. Na questão que nós estamos falando ali, por que polistemia vera? Bom, gente, a polistemia vera, ela... Trocar aqui a câmera para vocês. Olha para mim, olha a professora Gil. Por que na polistemia vera? A polistemia vera, ela é o que a gente chama de eritrocitose. Você tem uma produção intensa, uma produção maciça de eritrócitos, ou seja, de hemácias. Então você tem uma, assim, que eu digo uma produção intensa, é intensa mesmo, tá? Um indivíduo chega a ter 7 milhões de hemácias, quase 8 milhões de hemácias, ou seja, hemácia pra dedéu, gente, é muita hemácia. E aí o que acontece? Essa produção exacerbada de hemácias, essa condição, ela diminui a velocidade de hemossedimentação. Ela retarda. Por que ela retarda a velocidade de hemossedimentação, professor? Porque é o seguinte, em condições normais, tá, um indivíduo com 4 milhões, 5 milhões de hemácias, ele tem uma
densidade sanguínea X. E essa densidade é normal. As hemácias vão descendo naturalmente de acordo com o potencial zeta, a influência do potencial zeta que vai caindo em relação também com a ajuda da força gravitacional, a força da gravidade. Então, elas vão caindo normalmente. Em condições patológicas, esse potencial zeta é diminuído bruscamente, absurdamente, e as hemácias sedimentam mais rápido, ou seja, elas descem com muito mais velocidade. Ou seja, aumentando o valor de VHS. Quando você tem um retardo nessa velocidade de hemossedimentação, você tem um aumento do VHS. O seu VHS tende a ficar mais aumentado, ou seja, diminuído, ou seja, mais lá em cima. Tá? A relação de aumentar e diminuir VHS é o seguinte, ali vem o seguinte, vem dizendo em milímetros, vamos lá, vamos botar aqui, tá vendo? O VHS aqui, gente, ele é em milímetros, tá? Tá vendo aqui, ó, fica em milímetros, fica uma marquinha ali, tá? Ou seja, você pode ter um aumento dessa velocidade ou diminuição dessa velocidade, tá? Então, vamos compartilhar a tela aqui com vocês, que vocês vão perceber melhor. Eu vou até marcar aqui para vocês, olha. Vamos lá, vou marcar aqui para vocês. Deixa eu marcar aqui para vocês. Tchurururu. Olha lá, pessoal, olha aqui, ó. Essa marquinha aqui, ó, em milímetros, tá? É marcada, é uma pipeta graduada ali em milímetros, tá bom? Você tem um aumento da velocidade ou diminuição da velocidade dependendo da condição patológica, que é marcada em milímetros. Então, o que acontece? Na polissemia vera, por ter esse aumento do número de glóbulos vermelhos na eritrocitose, esse VHS vai estar diminuído. Ou seja, ele vai ser o quê? Retardado. Tá? Na primeira hora, ele vai ser muito retardado ali na primeira hora. Eu fiz questão de trazer para vocês, como material para degustação, esse quadrinho aqui, ó. Você que está assistindo aí no YouTube, ó, bisu que eu vou dar para você. Tira um print dessa tela e guarda pro coração. Beleza? Isso aqui é material do professor Agildo e da Cursos Online, é material muito rico. Tá bom? Vamos botar aqui para mim. Então, a gente tem essa diferença dessa velocidade de hemossedimentação de acordo com o que a gente tem de possibilidade de doença, de patologia, de quadro infeccioso, quadro inflamatório, e o VHS vai ser bruscamente alterado nessas situações. Tudo bem, pessoal? O professor Agildo vai molhar a palavra aqui, tá? Muito bom. Como na modinha do YouTube não, do TikTok, receba essa água, a água do curso Zero DA Online, preparando material bom para vocês. Olha só, vou compartilhar a tela novamente aqui e vocês vão ver uma informação bem bacana. Olha só. Bom, eu trouxe para vocês uma tabela, tá? Retirada de um livro referência, com valores referenciais para VHS, o que normalmente a gente espera. São esses valores aqui. Homens até 15 milímetros, mulher até 20 milímetros. Notem que para as mulheres e para os homens nós temos uma diferença ali de acordo com a idade, tá? E nas crianças também nós temos uma referência, tá? Essa tabela de referência, ela deve ser considerada com estado do paciente, tá? Isso aqui é o valor de referência, ele te dá uma base, mas você deve levar em consideração o estado do paciente, tá? Então, por isso que o VHS ele é um exame que ele já foi muito utilizado, né? Hoje em dia ele está até menos utilizado aí nas clínicas, mas ainda assim tem gente que faz. Agora, como questão de prova, ele sempre
vai cair, tá? Sempre acontece de cair. Vamos compartilhar a tela aqui com o professor Agildo? Vamos lá. Galera, olha só, vamos fechar essa aula aqui do YouTube, né? A live ela não rolou, problemas técnicos acontecem, quem sabe faz ao vivo, isso está sujeito a acontecer. Mas eu prometi e tá aqui, ó, material gravado para vocês de forma muito boa. A professora também deixou um material, ó, excelente para vocês. Então fiquem com Deus, degustem desse material o quanto vocês quiserem, porque tá aqui no YouTube para vocês, tá bom? Meu presente para vocês, já que a live não rolou, tá bom? Então olha só, beijo, até a próxima!